Olá, queridos amigos e amados irmãos. Vamos dar continuidade ao estudo sobre a revelação do caráter de Cristo, agora parte 2. Vamos orar neste momento? Senhor nosso Deus, nosso Pai, pedimos que o Senhor nos abençoe no estudo que estamos fazendo sobre o caráter de Jesus. Nós sabemos que esse é o Teu plano para nós. E queremos realmente ter o caráter do Teu Filho em nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Ok, perfeito. Vamos dar continuidade então a esse maravilhoso estudo. Eu estou muito feliz de estudar a Bíblia com você e sobre este assunto. Esse é um assunto que realmente me empolga mesmo. É um assunto muito interessante e eu gostaria de continuar compartilhando com você. Vamos avançar aqui então. Vamos ler o primeiro texto bíblico. É bem interessante esse texto, eu já citei ele na primeira parte. Eu trouxe ele novamente aqui para a gente poder dar essa continuidade, ok? Em Gálatas capítulo 1, verso 15 a verso 16, olha só o que Paulo diz sobre a questão de revelar o caráter de Jesus e a graça de Jesus que salva-nos e que realmente nos capacita, né? A graça de Cristo tem poder para nos salvar e nos capacitar. E olha que interessante, Paulo diz assim: mas quando aprove a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelasse o Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios. Não consultei a carne, nem o sangue. Que texto maravilhoso, na verdade. Aqui Paulo diz que ele foi salvo pela graça de Deus para revelar o Filho de Deus em sua vida. Então a graça de Jesus, ela é perdoadora e capacitadora. Ela não só nos perdoa e salva, mas ela também nos capacita aqui na terra para revelarmos o Filho de Deus, ou seja, o caráter de Jesus em nossa vida. Avançando mais um pouco, como podemos alcançar o caráter de Cristo? Nós aprendemos na primeira parte que a nossa capacidade vem de Deus, ou seja, o ser humano sem Deus não tem capacidade de revelar o caráter de Jesus, ou guardar os mandamentos, né? Ou ter o fruto do Espírito. Somente Deus pode nos ajudar a revelar o caráter dele, né? O próprio caráter dele, o caráter de Jesus. E o Espírito Santo é quem faz essa obra em nós. É o fruto do Espírito em nós que é o caráter de Cristo revelado. Muito importante isso, tá bom? Isso está em 2 Coríntios 3, verso 5. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Romanos 8, 29. Aqui é interessante, irmãos, esse texto. Eu gostaria de ler para vocês. E olha, vamos prestar bastante atenção em cada detalhe desse texto. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Exatamente. Jesus é nosso irmão mais velho. Ele veio aqui, realmente, adquiriu a natureza humana, viveu uma vida perfeita de obediência aos mandamentos e mostrou exatamente como deve viver cada filho de Deus. Jesus, ele abriu a estrada para o céu. Ele abriu o caminho para irmos para o reino celestial. E olha que interessante que Deus, ele nos criou, ele também nos salvou pela sua graça. O plano de Deus, ou seja, ele predestinou, é o desejo dele que todos os seres humanos reflitam a imagem do seu Filho. Então, Deus é o plano dele. Esse é o desejo, esse é o plano, o objetivo de Deus. Esse verso mostra qual é o plano de Deus, o que Deus idealizou para nós, para que todos os seres humanos possam refletir a imagem do seu Filho. 1 Coríntios capítulo 2, verso 14 e 16. Esse verso aqui revela exatamente sobre a questão do homem natural e do homem espiritual. Vamos ver a diferença entre o homem natural e o homem espiritual. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor
para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Muito bom esse texto, não é verdade? O apóstolo Paulo aqui revela exatamente sobre a diferença entre o homem espiritual e o homem natural. O homem espiritual compreende as coisas de Deus, mas o homem natural não compreende. É loucura. O evangelho é loucura para aqueles que não entregaram o coração a Deus. Então a gente pode ver aqui uma diferença, e olha que interessante, dentro desse contexto, Paulo diz, mas nós temos a mente de Cristo. Paulo está dizendo aqui, dentro desse contexto, o homem espiritual é aquele que tem a mente de Cristo, ou seja, aquele que tem comunhão com Cristo, aqueles que vivem com Jesus e é guiado por Jesus. Jesus agora começa a implantar nessa pessoa a sua mente, ou seja, nós começamos agora a estar em harmonia com a mente de Cristo, com o desejo de Cristo expresso na Bíblia e no espírito de profecia. Então, nós vamos começando a caminhar como Jesus, porque agora a mente de Jesus começa a ser implantada em nós por meio do Espírito Santo. E o Espírito Santo faz isso através do estudo da Bíblia, da oração. Quando nós estamos em comunhão com o Espírito Santo, ele vai colocando a mente de Jesus em nós, ok? O caráter de Cristo vai sendo colocado em nós por meio do Espírito Santo, que nos ajuda a produzir o próprio fruto dele, ou seja, o fruto do Espírito. Lá em Gálatas 5, 22, 23. São versos fundamentais para entendermos sobre a revelação do caráter de Jesus. Avançando mais um pouco, no livro de Colossenses, capítulo 1, do verso 26 a 29, Paulo revela algo profundo aqui sobre a questão de revelar o caráter de Jesus. Olha o que Paulo chama de mistério. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória, a quem anunciamos, admoestando a todo homem, e ensinando a todo homem toda a sabedoria, para que apresentemos todo o homem perfeito em Jesus Cristo. Todo o homem perfeito em Jesus Cristo. E para isto também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente. Que tremendo, irmãos! Olha como Paulo tinha uma compreensão tão profunda sobre o plano de Deus em revelar o seu Filho Jesus na vida de cada um dos seus servos. Paulo compreendeu essa verdade bíblica e ele pregou com todas as forças que ele tinha essa santa verdade. É interessante, irmãos, que Paulo mostra aqui o mistério de Deus, a glória de Deus na nossa vida, essa revelação de Jesus para que as pessoas possam conhecer a Deus através da nossa vida. Muito importante, na verdade, irmãos. E Paulo é um homem tão humilde que ele, no final aqui, no verso 29, ele diz que ele também está nesse processo. Ou seja, Paulo também estava caminhando na caminhada da santificação para que o caráter de Jesus pudesse ser revelado em sua vida. Isso estava acontecendo na vida de Paulo, entretanto, Paulo ele não se exibia, Paulo não se achava melhor do que as pessoas, pelo contrário. Quem realmente está revelando o caráter de Jesus é uma pessoa humilde, é uma pessoa simples, é uma pessoa que não se acha melhor do que as outras. Então, isso são características de Jesus, do caráter de Jesus. Então, nós nunca devemos nos achar melhor do que as pessoas, ou achar que não temos pecados, ou achar que já estamos com caráter perfeito. Não, não. Pelo contrário, uma pessoa que está alcançando essas bênçãos aqui que eu mencionei, tanto a vitória contra os pecados, a perfeição de caráter, a revelação do caráter de Cristo, uma pessoa que está nesta caminhada, está alcançando essas bênçãos, com certeza ela nunca vai se julgar que já alcançou. Pelo contrário, ela vai se humilhar, vai sentir
um pecador vai se sentir realmente um pobre, cego e nu, necessitado de Cristo. Então, uma pessoa humilde e simples é uma pessoa que realmente está na caminhada correta. E com certeza Jesus está sendo revelado na vida dessa pessoa. Guardem isso no coração, irmãos. Nós devemos ser humildes, simples e rogar a Deus para que o caráter dele seja revelado em nossa vida. Avançando mais um pouco dentro desse estudo, olha que pergunta interessante, irmãos. Somos nós os filhos de Deus? Como podemos ser filhos de Deus, irmãos? Vamos ver como o texto aqui nos responde. Não é o serviço impossível que Deus aceita. Não é o emocional espasmo de piedade que nos faz filhos de Deus. Ele nos convida a trabalhar por princípios verdadeiros, firmes, permanentes. Se Cristo é formado em nós, a esperança da glória, ele será revelado no caráter e terá a semelhança de Cristo. Devemos representar Cristo para o mundo, como Cristo representou o Pai. Que tremendo! Aqui está, irmãos, como podemos ser filhos de Deus, verdadeiros filhos de Deus, quando revelamos o caráter de Jesus, quando revelamos o caráter de Cristo. Não adianta termos uma aparência de piedade, não adianta mostrarmos apenas uma capa de cristianismo. Não, irmãos, precisamos amar as pessoas, precisamos realmente cuidar delas, precisamos revelar esse amor de Jesus em nossas vidas e abraçarmos as pessoas e conduzirmos essas pessoas para Deus. Um caráter duro, um caráter ríspido, um caráter rancoroso, briguento, isso não é o caráter de Jesus. Precisamos pedir a Deus para que Ele tire tudo isso de nós, porque senão não poderemos entrar no céu. No céu todos refletirão o caráter de Cristo e precisamos começar agora aqui na terra a ter essa vida que Jesus teve quando viveu aqui há muito tempo atrás. Que Deus possa nos ajudar a conseguir cada dia avançar na escadinha da santificação, na estrada da santificação, para que o caráter de Jesus seja plenamente revelado em nossas vidas. No livro de 2 Coríntios 5,17, esse é um verso muito conhecido e ele faz muito sentido em nossas vidas. Dentro desse estudo, ele é muito importante, esse verso, para entendermos mais sobre a revelação do caráter de Jesus. O livro de 2 Coríntios 5,17, esse verso aqui nos ajuda bastante a entender. Olha só, irmãos, assim que se alguém está em Cristo, olha só, se alguém está com Jesus, se alguém anda com Jesus, se alguém tem comunhão com Jesus Cristo, comunhão verdadeira, plena, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Tudo que foi mencionado, a questão de um caráter ríspido, a questão de as pessoas serem pessoas iradas também, né? E outras coisas ruins do nosso caráter, precisamos abandonar essas coisas. Porque se andamos com Cristo, precisamos ser novas criaturas. As coisas velhas, esses defeitos de caráter, precisam ser vencidos, precisam ser coisas passadas, não mais existir em nosso presente e nem no futuro. Porque eis que tudo se fez novo, uma nova vida com Jesus Cristo. No livro ainda de 2 Coríntios 7, verso 1, olha só o que o apóstolo Paulo nos diz. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Olha só, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Precisamos, irmãos, realmente purificar-nos de toda a imundícia da carne e do espírito. Ou seja, a nossa natureza humana pecaminosa, ela tem a inclinação para o pecado, para o erro. Entretanto, nós não precisamos e nem devemos obedecê-la. Precisamos ser vitoriosos em Cristo Jesus contra o pecado. Nós não podemos ceder às tentações que surgem constantemente em nossas vidas. Que a gente possa aperfeiçoar a nossa santificação no temor de Deus cada dia. No livro ainda Beneficência Social, na página 309, olha só que Deus nos revela. Contentemos aqui e recompensa teremos no futuro. Esse é o subtítulo. Olha só que o texto diz. Para sermos felizes,
precisamos procurar alcançar um caráter como o que Cristo manifestou. Então, para sermos felizes de verdade, irmãos, precisamos alcançar o caráter que Cristo aqui manifestou na terra. E Ellen White continua e diz: uma marcante peculiaridade de Cristo foi sua abnegação e benevolência. Então, Jesus ele foi abnegado e benevolente. É o que nós precisamos alcançar. Ele veio não para buscar o que lhe era próprio, andou fazendo o bem, e isto era a sua comida e bebida, fazer o bem. Nós podemos, segundo o exemplo do Salvador, estar em santa comunhão com Ele. E ao buscar diariamente imitar o seu caráter e seguir o seu exemplo, seremos uma bênção para o mundo e garantiremos nosso contentamento aqui e uma eterna recompensa no futuro. Olha que interessante, irmãos. Que coisa tremenda, na verdade. Olha como Deus nos mostra o que devemos fazer. E esse livro que nós estamos lendo é o Beneficência Social. Ele fala muito sobre a questão de nós ajudarmos o nosso próximo. Estarmos dispostos a realmente nos sacrificarmos para o bem das pessoas. Morrer para o eu e viver para Cristo, não é verdade? Então precisamos ajudar os nossos irmãos. Queridos irmãos, revelar o caráter de Cristo é ter amor no coração. É realmente ter o fruto do Espírito em nossa vida. É guardar os mandamentos de Deus. É viver uma vida de santificação. É lutar pelo bem do próximo, pela salvação das pessoas. E Jesus aqui nos mostra o exemplo, que é exatamente o exemplo dele, que devemos seguir. 1 Samuel, no livro de 1 Samuel, capítulo 7, verso 3, olha só o que Deus nos diz, irmãos. Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a Ele só, e vos livrará da mão dos filisteus. Santificação, irmãos. Esse verso é um verso sobre santificação. Precisamos tirar da nossa vida, da nossa casa, tudo aquilo que possa ser um ídolo para nós. Tudo aquilo que possa nos atrapalhar a alcançar a estatura de Cristo, ou seja, o caráter de Jesus. Precisamos ter uma mudança radical de vida. Precisamos realmente dar passos mais longos, mais largos na santificação. Então, esse texto é um chamado à casa de Israel, ou seja, o Israel atual, o Israel espiritual. O povo de Deus hoje é chamado a tirar da sua vida tudo aquilo que possa ser um ídolo, tudo aquilo que possa atrapalhar o seu processo de santificação, pois senão jamais revelaremos o caráter de Jesus se não tirarmos aquilo que é um ídolo para nós, se não avançarmos na santificação. Então esse é um texto muito importante para nós. Na meditação Maravilhosa Graça, na página 209, que texto profundo, irmãos. Vamos ler? Temos que manter um caráter, mas esse é o caráter de Cristo. Se tivermos o caráter de Cristo, poderemos trabalhar juntos na obra de Deus. O Cristo que em nós está, encontrará o Cristo que está em nossos irmãos. E o Espírito Santo consagrará essa união de sentimentos e de procedimentos que testifica perante o mundo que somos filhos de Deus. Esse texto é um texto de unidade, irmãos. Exatamente. Deus está falando que na diversidade existe unidade. O que significa? Significa, irmãos, que todos nós somos diferentes uns dos outros. Mesmo sendo diferentes nessa diversidade, é possível sermos unidos. E como podemos ser unidos, irmãos? Se todos nós refletirmos o caráter de Jesus. O Espírito Santo vai consagrar essa união de sentimentos e de procedimento que testificam perante o mundo que somos filhos de Deus. Então, o Espírito Santo faz essa unidade acontecer quando nós abrimos o coração ao Espírito Santo para que ele possa colocar em nós o seu fruto, ou seja, o caráter de Jesus. E aí, então, estaremos unidos, mesmo na diversidade. Somos diferentes, entretanto, podemos ser unidos em Jesus Cristo. Esse texto é muito profundo, muito importante,
sobre o assunto da revelação do caráter de Jesus. Porque, irmãos, nós não somos iguais. Somos diferentes, mas podemos ser unidos em Jesus Cristo. Isso é muito bonito, irmãos. Isso é muito tremendo. Efésios 4, verso 13, nos diz ainda um pouco sobre a unidade e revelação do caráter de Jesus. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Irmãos, a unidade é um item fundamental. Irmãos, a unidade é algo muito importante para a revelação do caráter de Jesus. Exatamente, irmãos. Precisamos ser unidos. Tanto o texto que lemos de Ellen White, como agora o texto bíblico de Efésios 4, 13, fala sobre unidade. Se nós, como Igreja de Deus, não formos unidos, nunca revelaremos o caráter de Jesus. Mas se nós buscarmos essa unidade, ou seja, o caráter de Jesus será revelado em nossa vida. Porque se todos nós revelarmos o caráter de Cristo, a unidade será uma realidade em nossas vidas. Queridos irmãos, chegamos a uma conclusão muito importante nesse estudo. Eu gostaria de concluir esse estudo sobre o caráter de Jesus com um texto de Ellen White. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção nesse texto. Aqueles que professam ser filhos e filhas de Deus deveriam representá-lo no caráter. E é-nos concedida agora a oportunidade para formar caráter que nos capacite para a entrada no reino do céu. Aqueles que guardam os mandamentos de Deus terão direito à árvore da vida e atravessarão os portões da cidade. Com amor, Deus nos deu uma lei para que possamos conhecer e eliminar aqueles traços de caráter que não podem ser tolerados no céu. Ninguém pode entrar ali sob acusação de roubo, adultério, maledicência ou negócios duvidosos, pois isso conduziria a outra guerra no céu. A lei de Deus foi dada para afastar os homens dessas práticas, a fim de que seu caráter pudesse ser moldado segundo o caráter de Deus. Louvado seja o Senhor. Amados e queridos irmãos, que tremendo! Nós não poderemos entrar no céu se não tivermos o caráter de Jesus. A lei de Deus foi dada para nos ajudar nesse processo de purificação do caráter. O Espírito Santo nos conduz a abandonar e a vencer os pecados, ou seja, nos levar à obediência aos 10 mandamentos. E precisamos realmente, com a ajuda do Espírito Santo, guardar os mandamentos de Deus e ter o caráter transformado, refletindo então o caráter de Jesus Cristo. Irmãos, eu gostaria de fazer um apelo nesse momento. Deus nos chama a lutarmos, a orarmos, a buscarmos a cada dia revelar o caráter de Jesus. Precisamos do Espírito Santo, irmãos. Precisamos rogar o batismo do Espírito Santo todos os dias da nossa vida. Precisamos ser humildes, precisamos amar os nossos irmãos, precisamos cuidar dos nossos irmãos, precisamos cuidar das pessoas ao nosso redor. Irmãos, se nós não amarmos os nossos amados, nossos vizinhos, nossos irmãos, amigos e parentes, como poderemos entrar no céu? Como poderemos revelar o caráter de Jesus? O meu apelo para você nessa manhã, nesse dia, nessa noite, é que você rogue a Deus agora, para que Ele te ajude a revelar o caráter de Jesus. Eu gostaria de orar com você para encerrar esse estudo. Nós fizemos ele em 2 partes. E vamos nos encontrar nos próximos estudos também sobre outros assuntos. Vamos então orar nesse momento? Querido Pai que estais nos céus, muito obrigado por nos ajudar a estudar sobre o estudo sobre a revelação do caráter de Jesus. Sabemos que o estudo é muito mais vasto, mas o que nós já podemos estudar, nós já entendemos o quão necessitados estamos do caráter de Jesus. Nos ajuda, Senhor, sabemos que a graça de Jesus está disponível, não só para nos perdoar, mas para nos capacitar também a viver, a guardar os Teus mandamentos e viver uma vida agradável, Senhor, revelando o caráter do Teu Filho nessa terra. Pai, em nome de Jesus nós oramos, pedimos e agradecemos. Amém. Muito bom, que Deus abençoe você. Eu aguardo você no próximo estudo.